Fala, gênio! Meu nome é Thiago Cunha e seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. Em algum lugar nesse Brasil, você deve ter visto ou ouvido falar, né, dessa notícia aqui. Pois bem, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre a varíola do macaco. E aí, ela pode se tornar uma pandemia? Ela pode ser um novo Covid-19? Como é que vai ser? Olha só, antes de começarmos a falar sobre isso, é importante que você faça uma coisa para mim, eu te peço de coração. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas para a gente aumentar essa nação biológica e, por favor, não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Vamos aumentar esse canal cada vez mais e vamos fazer com que essa nação biológica ela vai se espalhando pelo mundo inteiro. Mas vamos lá então, vamos falar dessa doença. Solta a vinheta! Bom, para começarmos a falar sobre a varíola do macaco, é importante a gente falar sobre a varíola humana. A varíola, aquela que já foi erradicada, lembra? Vamos falar um pouquinho dela para que a gente consiga entender, então, essa varíola do macaco. A varíola é uma doença muito antiga, ela foi catalogada, né, pelo menos foi descrito, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Acredita-se, inclusive, que um faraó chamado Ramsés V, ele faleceu dessa doença, tá? Essa doença, ela surgiu, acredita-se que na Índia, e foi espalhando, né, pela Ásia, pela África, e aí ela foi se espalhando pelo mundo. No Brasil, acredita-se que essa doença, não, acredita-se não, no Brasil ela foi catalogada em 1563, pouco depois, né, da chegada dos europeus, dos portugueses aqui, tá? E aí ela foi se espalhando. Vamos falar um pouquinho do vírus dessa doença. O vírus dessa doença, ele é um tipo de poxivírus. E da varíola humana é chamado de ortopoxivírus. É um vírus envelopado, tá? Ou seja, ele tem um envelope fosfolipídico em sua volta. Isso né, dá uma maior adaptação para a penetração em células, porém, em meio ambiente, ela não vive por muito tempo, porque vírus envelopados, eles têm pouquíssima capacidade de cristalizar no meio. Além disso, o material genético que tem no cerne do vírus, que tem no meiozinho do vírus, é de DNA, tá? Esse material genético de DNA é um material genético até um pouco mais estável quando eu comparo com o RNA. Como assim? O material genético de RNA, ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Já o de DNA tem uma capacidade de mutação menor. Isso não quer dizer que ele não mute, mas a capacidade de mutação dele vai ser bem menor. Beleza? Olha só, como que essa doença ela é transmitida, como que ela é espalhada. Essa doença ela vai ser transmitida através de gotículas ou de saliva, acredita-se que de saliva, e também através da secreção liberada pela ferida, que você vai ver daqui a pouco essas feridas, beleza? Olha, o vírus ele sai dessas gotículas ou dessa secreção da ferida e vai ter como porta de entrada a nossa mucosa oral e a nossa mucosa nasal. Tranquilo? Uma vez que esse vírus entra no nosso corpo, ele vai invadir então as nossas células e vai começar a multiplicar. E aí, ao começar a multiplicar, ele vai procurar alguns locais mais específicos, como os gânglios linfáticos que nós encontramos no pescoço, na axila e na virilha, beleza? E também vai procurar alguns vasos, microvasos que ficam próximos à epiderme, beleza? Com isso, os sinais e sintomas dessa doença são febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, que são sintomas que nós chamamos de inespecíficos, que podem acontecer em qualquer virose. Só que aí você vai perceber também que depois desses sintomas da doença, começa a acontecer inchaços nos gânglios linfáticos do pescoço, ou da axila, ou da virilha. Pouco tempo depois, você começa a perceber o surgimento de vesículas, de pústulas, vesículas de pus, pústulas por todo o corpo, tudo quanto é parte do corpo, como eu estou te mostrando aqui, cheio de pus, que podem se romper e liberar nessa secreção cheia de vírus que é potencialmente transmissível. Tranquilo? É uma doença grave que pode ocasionar, então, hemorragias e levar à morte. Acredita-se que no século XX, essa doença ela matou 30 milhões de pessoas. E qual que é a profilaxia da doença? Toda vez que eu falo em profilaxia, eu falo em prevenção. A prevenção dessa doença é o isolamento do doente,
evitar compartilhamento de pratos, copos, talheres, evitar o compartilhamento de roupas, né? Porque pode ser que o vírus venha ali naquela roupa, tá bom? E o mais eficaz de todos, a vacina. Pá, vacina. Isso mesmo. Galera, precisamos vacinar. E eu vou te dar uma ideia muito massa aqui. Presta atenção. A vacina da varíola, ela foi a primeira vacina do mundo. Foi a primeira vacina produzida para o mundo, no mundo, e eu quero te contar um pouquinho da história dela. Antigamente, lá na China, começou um processo chamado de variolização, que era pegar essa secreção que saía da ferida que eu te mostrei e passar na pele ou na ferida de alguém sadio no intuito de imunizar. Beleza? Parece meio loucura, isso passou e chegou então até a Europa. A Europa começou a fazer isso também, até que em 1796, um cientista chamado Edward Jenner começou a observar uma coisa interessante. As pessoas que mexiam com vacas, as pessoas que manipulavam as vacas, te faziam ordenha e tudo, começavam a ter uns sintomas muito parecidos com a varíola, porém bem menos virulenta, não morriam e depois elas conviviam com pessoas que tinham varíola e não contraíam a doença. Com isso, Edward Jenner começou a estudar esse composto, esse serzinho que vivia na vaca, e descobriu que esse ser que existia na vaca, ele tinha um potencial de sintomas muito menor e que ocasionava, né, a imunidade das pessoas. E o vírus que existe na vaca é um chamado de cowpox, que é um tipo de poxvírus que ocasiona alguns sintomas parecidos com a varíola e que pode ocasionar imunidade cruzada para o ortopoxvírus, que é o vírus da varíola humana, beleza? Aí olha só, ele pegou inclusive, isolou esse vírus e começou a aplicar. Ele fez um experimento em uma criança chamado de James Phillips. E aí teve sucesso e ele começou a fazer isso em outras pessoas e conseguiu então imunizar uma galera. Com a segunda revolução industrial, a produção em larga escala dessa vacina foi muito efetiva e muitos países começaram a vacinar. No Brasil, a vacinação em larga escala, ela começou a acontecer mais ou menos lá para 1904, 1905, quando foi decretada uma lei, que foi a Lei 1261, de 31 de outubro de 1904. E aí, essa lei, inclusive, ela fazia meio que a obrigatoriedade da vacina da varíola e algumas outras para algumas outras doenças. Só que aí, em 1905, o pessoal do Brasil começou a revoltar e não querer tomar a vacina. E aí, mano, surgiu o que nós chamamos e conhecemos aí na história como a revolta da vacina. Só que olha só, o mundo inteiro ele começou a abraçar a ideia da imunização em massa para que acabasse com essa doença. Inclusive até durante a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos chegaram como um acordo que a vacina ela deveria ser dada e que todo mundo deveria ser imunizado para garantir a vida e a saúde das pessoas do mundo inteiro. Inclusive acreditam-se que tanto a Rússia hoje e os Estados Unidos possuem, né, essas cepas virais para produções de vacina. Acredita-se. Olha só, o mais legal que depois dessa luta toda, desde 1796, como eu te falei, quando foi descoberta a vacina, até 1980, foram muitas vacinas produzidas e dadas para a população inteira até que todo mundo conseguisse ser imunizado. E o último caso da doença relatado no mundo foi em 1977. Sendo assim, em 1980, a OMS ela declarou essa doença como erradicada. E que aí foi um grande alívio, né? O mundo inteiro se viu livre, completamente livre da varíola. E aí a vacinação, ela parou de ser dada. Com isso, a população, ela, né, teve aí a memória imunológica por um tempo, os anos foram passando, essa memória foi diminuindo, as novas gerações que estavam chegando não estavam tomando a vacina da varíola, e aí, hoje, nós nos encontramos num cenário em que nós não temos a imunização dessa doença pela vacina. Beleza? Daí vem essa história. E a varíola do macaco? Como que fica?
A varíola do macaco, gente, ela não é tão nova assim, tá? Ela reemergiu agora. Ela foi identificada em 1958 por cientistas dinamarqueses em perceber que alguns macacos de laboratórios estavam ficando doentes com esse tipo de vírus. E por anos, essa doença ela foi se espalhando pela África, né, principalmente na República Democrática do Congo, e hoje existem várias pessoas contaminadas lá com essa varíola do macaco. Daí a gente percebe como que é negligenciado as endemias, as doenças africanas, certo? Em 2003, esse vírus ele saiu a primeira vez da África e foi parar em outro lugar, que foi nos Estados Unidos, onde 47 pessoas começaram a apresentar sintomas muito parecidos com a da varíola e que aí identificaram que era da varíola do macaco. Começaram então aí um processo de isolamento, de tratamento e foi completamente controlado nessa época. Em 2018, esse vírus saiu novamente para outros lugares que também foi controlado. Agora nós estamos aí em 2022, esse vírus saiu novamente. E o que pode acontecer daqui para frente? Primeiramente, antes de a gente pensar no que pode acontecer, é importante a gente lembrar o seguinte: existem alguns fatores que fizeram com que esse vírus conseguisse chegar ali a ser disseminado na África novamente e começar a espalhar pelo mundo inteiro. Como assim? Primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: olha, esse vírus é um vírus que não é o ortopoxivírus, é um tipo de poxivírus, só que a vacina que nós já conhecemos, ela tem imunização cruzada para essa varíola do macaco, certo? O que já nos deixa muito tranquilos em relação a isso. Só que, devido lá na África, lá na República Democrática do Congo, né, como existia ali, começou a ter ali um aumento da AIDS com a queda da imunidade da população, fez com que o vírus conseguisse, então, chegar a esse hospedeiro humano, conseguisse a reproduzir e conseguisse espalhar entre os humanos. Segundo fator, então, que nós temos que atentar, que esse vírus ele passa de humano a humano, que já vimos lá da vacina, da varíola humana, certo? E além disso, o convívio com os animais que são portadores desse vírus fizeram com que esse vírus começasse a disseminar entre eles. E além disso, o vírus chega ao ser humano, começa a se reproduzir e o grande medo nosso é uma mutação que favoreça, que amplie aí a sua capacidade de transmissão entre os seres humanos, certo? E aí, esse vírus vai se comportar como um novo tipo de pandemia como o Covid-19? Pessoal, uma coisa que é importante a gente entender é, pode ser que esse vírus ele se torne uma nova pandemia, ele cause uma nova pandemia. Se porventura houver ali mutações que favoreçam a sua transmissão, tá? Nós, como eu havia dito, nós nos encontramos no estágio de vulnerabilidade por não termos aí tomado a vacina, já que ela já não é dada desde 1980, tá? Depois da erradicação do vírus. Por estarmos vulneráveis e se acontecer uma mutação, pode ser que ele se espalhe. E nós vivemos em um mundo altamente conectado, onde as pessoas viajam com muita facilidade, né? Vão de um país para o outro com muita facilidade, que podem transportar o vírus de um país para o outro e fazer com que isso possa disseminar para o mundo inteiro. Mas isso é no pior cenário, porque hoje nós sabemos que existem já vacinas, né? Existem já tecnologias para a produção de vacinas, já existe a vacina estudada, a cepa guardada, então a produção da vacina ela vai ser bem mais rápida, e aí nós vamos perceber que se porventura tivermos aí um surto ou uma pandemia, nós vamos ter ali então uma vacinação em massa e temos também medicamentos que possam tratar a doença. Mas é importante que nós fiquemos atentos para que esse vírus ele não espalhe com facilidade. Então, em locais de muita aglomeração, aeroportos onde tem fluxo de pessoas de países diferentes, é importante usarmos máscara, passarmos álcool em gel, evitar um contato muito próximo e íntimo com as pessoas, tá? Então, qualquer cuidado que nós tivermos nesse momento vai ser importante para que essa varíola ela não espalhe para o mundo inteiro novamente. Gostaram desse vídeo? Então, deixa aqui o seu joinha, curta, compartilhe, siga o nosso canal, vamos aumentar essa nação biológica e fique ligado que virão novos vídeos por aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus! Tchau!